Bom dia aos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, canal digital 11.2, pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, e aquele que nos ouvem pela Rádio Câmara 103.5 FM. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao plenário deputado Wilson Tanuri, onde nessa manhã será feita audiência pública, que tem como objetivo a apresentação e discussão do projeto de lei número 424/2025, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do município de Sete Lagoas para o exercício de 2026 e da outras providências. Antes mesmo que a mesma seja submetida à votação pelos parlamentares. Importante mencionar, senhoras e senhores, que a LDO visa estabelecer as regras para a elaboração do orçamento para o próximo exercício financeiro, antecedendo a remessa da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Dito isso, informamos a todos que as inscrições para a manifestação popular permanecerão abertas pelo prazo de 30 minutos. Portanto, os interessados, favor se dirigirem à área externa do plenário. Gostaríamos de agradecer e destacar a presença do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Sua Excelência, vereador Divaldo Capuchinho, e do relator da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas, Sua Excelência, vereador Alisson Lelé. Agradecemos também a presença dos representantes do Executivo, senhor Rafael Olavo, secretário da Fazenda e Planejamento, do senhor Daniel Tavares, secretário adjunto, da senhora Rita Pires, assessora de Planejamento e Orçamento, do senhor Adenilson Marcos, senhora Karine Brant e senhora Kátia Nogueira, técnicos orçamentários, bem como os representantes do Conselho Municipal da Mulher e do CONPIR que estão presentes. Sejam muito bem-vindos a essa Casa Legislativa. Senhoras e senhores, de acordo com o regimento interno dessa Casa Legislativa, neste momento convidamos Sua Excelência, vereador Alisson Lelé, para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Convidamos a todos a ficarem em posição de respeito. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia os assessores jurídicos, todos que nos acompanham aqui nessa casa e também pelos meios de comunicação. Vamos estar lendo aí Filipenses 4, eu vou estar lendo o versículo 4 até o versículo 9, e diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Agradecemos ao vereador Alisson Lelé. Considerando que o edital que gerou essa audiência pública já se encontra publicado em nosso site oficial, neste momento eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Sua Excelência, vereador Divaldo Capuchinho, para dar prosseguimento aos trabalhos. Bom dia, vereador Alisson Lelé. Bom dia, Rafael Olavo, secretário da Fazenda e Planejamento, Daniel Tavares, secretário adjunto. Bom dia, Rita Pires, assessora de Planejamento e Orçamento, Ademilson Marcos, Karine Brant e Kátia Nogueira, técnicos orçamentários. Bom dia ao jurídico, que está aqui nos apoiando, senhoras e senhores presentes e aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação.
eu declaro esta audiência pública aberta, convocada para discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, instrumento fundamental para o planejamento das ações do nosso município para o próximo exercício. É um momento especial, importante, esta audiência pública. É uma oportunidade para discutirmos para onde os nossos recursos serão direcionados, uma oportunidade de verificarmos metas e prioridades que serão direcionados a esses investimentos. Investimentos esses, né, que devem ser direcionados para as áreas essenciais para a população, como saúde, educação, segurança, esporte, infraestrutura, e uma oportunidade também de a gente entender o aumento ou a diminuição de receitas, né, os fenômenos que podem afetar da mesma forma, e que nós tenhamos um ótimo diálogo e possamos construir ótimas questões aqui para a nossa população, para a nossa cidade. Passo a palavra para o vereador Alisson Lelé, para os cumprimentos e considerações. Bom dia, novamente, né, todos sejam bem-vindos a essa casa. Bom dia a todos os presentes, todos que nos acompanham. Né, igual o vereador que já explanou e já falou muito bem, esse é um dos momentos mais importantes, né, dentro da administração pública, e que nós possamos aqui debater realmente coisas que vão ser de interesse da população sete-lagoana, né, e que a gente possa chegar exatamente na ponta. Né. Então, obrigado, viu, pela presença de cada um de vocês, que a gente possa ter uma audiência muito produtiva. Essa audiência pública está sendo promovida pela Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, comissão essa da qual eu sou o presidente, o vereador Alisson Lelé é o relator e o vereador Caio Valassi é o vogal. Infelizmente, ele não está presente. Então, essa audiência pública é para apresentação e discussão do projeto de lei ordinária número 424 de 2025, que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual do município de Sete Lagoas para o exercício de 26 e da outras providências. E assim, registrar aqui a presença da nossa ilustre vereadora Heloísa Frois. Muito obrigado. Dessa forma, passo a palavra para o Rafael Lavo, secretário de Fazenda e Planejamento, para considerações. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas, vereador Divaldo Capuchinho, o Alisson Lelé, vereadora Heloísa, a equipe da Fazenda e Planejamento que está aqui, a todos os presentes, aos que nos ouvem. Estamos aqui, né, mais uma vez nessa plenária agora para apresentar o projeto de lei 424/2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que é um instrumento de planejamento importante que define as diretrizes aí para o governo, né, as diretrizes e a execução da lei orçamentária anual. E é muito importante a participação da população nesse instrumento. É o momento que a população tem de expor as suas necessidades, né, que ela entende como necessidade, tanto que foi aberto, né, foi dada publicidade a esse projeto e foi aberta uma consulta no site oficial da Prefeitura para que a população participasse, e estamos aqui nessa audiência também com esse intuito de demonstrar. A gente vem aqui também demonstrar as diretrizes do governo, né, as diretrizes do Executivo para o ano de 2026. Então, são as principais, as metas, né, as principais metas, as prioridades do governo para a execução do orçamento de 2026. Então, é importante construir esse orçamento junto, né, principalmente junto aqui da Câmara. O Executivo está aberto, né, às demandas que surgirem. Aqui nós vamos trabalhar aqui apresentando para vocês como é que ela foi elaborada. Ela já foi entregue anteriormente, então, né, vocês já têm ciência da lei e dos anexos. E vamos iniciar aqui a apresentação, por favor. Eu peço à nossa consultora Rita que inicie a apresentação e a gente vai estar aqui dando subsídio para o que for preciso. Obrigado. E a participação popular, doutor? Foi muita participação ou pouca ou nenhuma?
Poucas sugestões, né? Eu penso que, para a amplitude do projeto, pouco. A população tinha que participar mais. Né? Positivo, obrigado. Pode tomar seu lugar? E antes da apresentação, só passar a palavra para a vereadora Heloísa Frois, para considerações. Não funcionou, não. Ué. A técnica, por gentileza, o microfone da vereadora Heloísa Frois não está funcionando. Gustavo. Salomão. Desse do lado. Registrar a presença do vereador Iveson. O microfone do lado que está funcionando, ó, de repente. Esse aí está funcionando. Bom dia. Pode fazer suas considerações, vereador? Já estão feitas. Obrigado. Vereador Heloísa, vai querer utilizar o microfone? A gente pode tocar. Pode tocar? Então, passa a palavra para a senhora. Alô? Bom dia a todos. Cumprimento em nome dos secretários, né, a todos e do presidente da comissão, todos os demais participantes, do jurídico, né, da nossa equipe da Secretaria de Fazenda e Planejamento, e a todos os presentes e aqueles também que nos ouvem pelas redes sociais e de comunicação. Nós, mais uma vez, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui apresentando tecnicamente como que é, né, que se faz, como que se elabora um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, como que o executivo, qual que é a sua responsabilidade na elaboração desse documento. O Poder Executivo, ele tem a responsabilidade e a obrigação de elaborar os 3 documentos de planejamento, os 3 instrumentos, que são PPA, LDO e a Lei Orçamentária Anual. O que o Plano Plurianual, né, fala? Ele tem que fazer a parte do planejamento. Então, ele é um planejamento de curto prazo, onde ele vai estabelecer, né, os programas, as metas, os indicadores para os 4 anos. Esse ano, nós estamos executando o Plano Plurianual, que foi aprovado na administração anterior. Então, 2025 foi votado e aprovado o ano passado, né, a revisão do Plano Plurianual. E agora, nós, né, esse ano, temos, né, a obrigação de elaborar o novo Plano Plurianual. E também uma lei de diretrizes orçamentárias, que vocês já receberam, já estão, né, cientes do projeto, e agora nós vamos falar aqui como que ele foi elaborado e qual que é a sua parte, né, o que é que ela tem que definir esse projeto, o que ele vai mostrar. E que ele vai orientar a elaboração da proposta orçamentária e a sua execução. E a lei orçamentária vai conter os recursos para executar esses instrumentos de planejamento. Então, o recurso será alocado na lei orçamentária para que se possa fazer a execução das ações propostas nesses projetos de lei. E, para que isso seja possível, nós temos uma legislação extensa a ser cumprida. A Constituição Federal, com vários artigos que regem essa matéria, a Lei Orgânica do Município, a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, portarias do Ministério da Fazenda, né, da Secretaria do Tesouro Nacional, com vários manuais e portarias, resoluções, notas técnicas,
não só do Ministério da Fazenda, mas do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, né, a legislação pertinente à saúde, à educação, meio ambiente. Então, tudo isso engloba na hora de elaborar esses 3 documentos de planejamento. A gente tem que conhecer toda essa legislação para que se possa elaborar esses 3 documentos. Então, como eu já disse, a Lei de Diretriz Orçamentária, ela é um instrumento criado pela Constituição de 1988. Ela vai elaborar a Lei Orçamentária Anual e a sua execução. Então, o que é que a Constituição determina que se faça na LDO? Né? É uma lei de diretriz orçamentária, ela vai compreender metas e prioridades da administração pública, ela estabelece as diretrizes da política fiscal e as respectivas metas, em consonância com a trajetória, né, da dívida. Essa dívida tem que ser sustentável, ela vai, né, orientar a elaboração da proposta orçamentária anual e a sua execução. Ela vai legislar também sobre as alterações na legislação tributária e vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. No caso da União, né, é o Banco Central, é o BDMG, o BDMG já é do Estado, né, o BNDES, que é da União, então são as agências financeiras de fomento. No caso do município, isso não é pertinente. E há outro artigo que a Constituição também rege sobre a elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, é o artigo 169, que ele fala que toda LDO tem que ter uma autorização específica para que possa ser permitido a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargo, alteração de estrutura organizacional, criação de órgãos. Então, tudo isso tem que estar dentro da Lei de Diretrizes Orçamentária. E o outro mandamento também, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, é o que nós estamos vivendo aqui, que é essa participação, né, da população e dos membros do Legislativo na elaboração da Lei de Diretriz Orçamentária, agora, né, participando desse processo do incentivo à participação popular, através de realização de audiências públicas. Então, a gente está aqui dando, né, mais um cumprimento do que está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Como o secretário da Fazenda já falou, esse processo de transparência durante o processo de elaboração foi feito, a Prefeitura publicou uma consulta pública para, né, chamando a população para participar. Houve algumas, né, manifestação, teve poucas, mas houve manifestações da população. Então, se cumpriu também essa parte durante o processo de elaboração. E agora, durante o processo de votação. Então, está aí, né, a publicação do que foi feito no site da Prefeitura. E, como eu já mencionei, nós temos o plano plurianual que será elaborado por essa administração. É o primeiro ano de mandato do governo e ele tem que entregar o plano plurianual até 30 de setembro, que é o prazo estabelecido pela lei complementar, conforme dispõe a lei orgânica do município de Sete Lagoas. Então, nós vamos elaborar esse ano o PPA para 2026 e 2029. E, a cada ano, se faz uma lei de diretriz orçamentária. Então, 2026 para a LOA de 2026. E, a cada ano, a gente vai fazendo uma lei orçamentária e uma lei de diretriz orçamentária, que ela é a LDO é o elo de ligação entre o PPA e a lei orçamentária, certo? E aí a gente pode fazer ou não a revisão do plano plurianual. Aqui em Sete Lagoas, geralmente se faz essas revisões. Não é uma coisa obrigatória, né? Você faz se achar que tem necessidade. Mas a LDO
E a LOA, todo ano, tem um documento novo. E, além da Constituição, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000, né, e ela colocou vários artigos e determinações que a LDO tem que cumprir, e ela tem que dispor sobre isso. Então, ela tem que dispor sobre o equilíbrio entre receita e despesa, os critérios para contingenciamento, que é o congelamento de dotações, quando você faz uma previsão de receita bimestral, através de um cronograma, que também isso tem que estar na LDO. E aí você vai fazendo o acompanhamento dessa receita bimestralmente. Se ela não acontece, você tem que fazer e tomar as providências de acordo com o que está estabelecido na LDO, que é o contingenciamento de despesas. Tem as regras para avaliar a eficiência das ações desenvolvidas, as condições para ajudar financeiramente as instituições privadas, que são as famosas subvenções, auxílios e contribuições, autorização para o município, né, auxiliar no custeio das despesas do Estado e da União, condições para transferir recursos para entes da administração indireta, critérios para os novos projetos após o adequado atendimento dos que já estão em andamento, critérios para o Poder Executivo estabelecer a programação financeira e o cronograma, geralmente no início do ano sai um decreto já estabelecendo, definição do percentual da receita corrente líquida que será retida para a reserva de, né, na reserva de contingência, vai ser estabelecido um percentual, né, da receita corrente líquida estimada para 2026, para cobrir as despesas com os passivos contingentes e outras despesas. Definição das despesas consideradas irrelevantes, que não precisa atender os pressupostos de geração de despesa. Toda despesa nova que se é criada, ela tem que ter um impacto orçamentário e financeiro, se ela for uma despesa contínua, então ela tem que ter esse documento. Então, ali na LDO já se define, geralmente são os valores abaixo do limite isento de processos licitatórios. A definição para contratação de horas extras, quando, né, a LDO fala que quando você atinge o limite prudencial, você tem que começar a cortar as despesas com o pessoal. E uma das primeiras regras que tem que ser imposta é a condição de hora extra. Então, você já tem que estar ali definido como que você vai fazer esse contingenciamento de despesa. Então, com isso, o nosso projeto de lei está cumprindo todos esses requisitos que foram impostos pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e, né, obedecendo os manuais de demonstrativos fiscais, né, elaborado pelo Tesouro Nacional. Depois, aí chegou aqui na Câmara, né, o projeto de lei, onde o Executivo tem a prerrogativa de elaborar, né, a obrigação é dele de elaborar, vem para cá para discussão, alteração e aprovação do projeto de lei, que depois volta para ser sancionado. Se teve alguma emenda, alguma coisa, o prefeito pode vetar, né, justifica-se esse veto e volta. E a Câmara pode alterar, né, aceitar ou não os vetos do prefeito. Então, esse aí é o trâmite do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ela tem 3 anexos. Nós temos o anexo, né, das metas e prioridades, que a Constituição determina, das metas fiscais e dos riscos fiscais. Então, obedecendo o que estabelece cada documento. No caso do anexo de metas e prioridades, nós temos vários projetos prioritários que já foram definidos. E esses projetos prioritários estão aí nesse anexo, né, onde está todo detalhado, né, por órgão, a diretriz que foi dada, né, as diretrizes já estão também contidas no projeto de lei da LDO, e ela vai para o plano plurianual, obedecendo o que se está estabelecido
nesse anexo de metas e prioridades. Então, as diretrizes foram definidas, os projetos prioritários também estão definidos, mas eles não estão necessariamente, todos têm que obedecer, né? A gente pode incluir outros, e serão incluídos outros projetos prioritários e outras ações na lei no plano plurianual, para depois ir para a lei orçamentária, porque, né, para poder fazer a consonância entre esses documentos. Então, nós temos aí vários projetos prioritários dentro de cada órgão, estabelecido por programas. E é no orçamento, é no plano plurianual que a gente estabelece os programas. Então, a gente pode continuar com os mesmos programas que já tem no plano plurianual hoje em vigor, mas pode ser inseridos novos programas. Então, isso vai ser na elaboração do plano plurianual. A LDO fala das prioridades, não necessariamente tem que conter todos. São os projetos prioritários que estão estabelecidos aqui na LDO. Depois vem o anexo de metas fiscais. O que significa? Que tem que estabelecer as metas anuais em valores correntes e valores constantes. Relativas às receitas, despesas, o resultado nominal, resultado primário, o montante da dívida, para os exercícios a que se referir e para os 2 seguintes. E aí nós temos o manual de demonstrativo fiscal, que é a portaria 699 de 2023, e teve algumas alterações, mas ela é o que está em vigor, e ela estabelece 8 demonstrativos, sendo que aqui em Sete Lagoas nós vamos incluir, são 7, porque a parte referente à situação financeira do regime próprio de previdência dos servidores, não, né, a prefeitura não tem esse regime, não tem essa previdência. Então, nós temos as metas anuais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, as metas anuais comparada com as anteriores, a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de bens, a estimativa e compensação da receita e a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, que nós vamos ver, né, documento por documento. Para que isso seja elaborado, a gente tem que definir os parâmetros, e, no caso, a gente está seguindo os parâmetros de acordo com o relatório do Banco Central, que é o relatório Focus, para 2026, 27 e 28. Então, é o IPCA e o PIB, que foram considerados na previsão da receita e na previsão da despesa. Então, nós temos aí as metas anuais. Então, aqui que é esse, né, qual que é o objetivo dessa meta, desse demonstrativo? É mostrar, né, para os anos de 2026, 27 e 28, a receita total, a despesa total, as receitas primárias, despesas primárias em valores correntes e valores constantes. Depois, a gente tem os riscos fiscais. O que são os riscos fiscais? São avaliados os passivos contingentes e os riscos capazes de afetar as contas públicas. E tem que informar quais são as providências, que também quem que orienta a elaboração desse demonstrativo é também o Manual de Demonstrativos Fiscais. Então, nós temos aqui os riscos fiscais para o exercício de 2026, demandas judiciais, 1 milhão, e, se houver, né, isso aqui não são os precatórios. Precatórios é outra coisa, tem lá a dotação, são as demandas judiciais que podem, né, aparecer durante o exercício de 2026. Então, a Procuradoria repassou esse, né, preencheu esse documento, apresentando, né, uma estimativa de 1 milhão. Se acontecer, vamos fazer cancelamento de despesa, porque você tem que ter um equilíbrio entre receita e despesa. Então, se tem uma despesa nova, vamos ter que
cancelar alguma coisa que foi previsto para cobrir a outra. E os demais passivos contingentes, nós temos outros riscos fiscais e frustração da receita prevista, porque a gente faz a previsão da receita, né, todos os órgãos participaram da elaboração e da previsão das receitas, né, através das fontes próprias de recurso. Cada secretaria tem parte de recurso vinculado, então eles fizeram, participaram, e depois a CEPLAN avaliou o que foi feito para que a gente chegasse, né, num número razoável de previsão de receita. Mas pode acontecer de ter frustração. A gente colocou um convênio que não chega, né? Um instrumento que está sendo celebrado que não acontece. Então, você pode ter frustrações de receita. E aí, o que tem que ser feito é cancelamento de despesa e limitação de empenho, certo? Então, com isso, a gente fecha o nosso projeto de lei. Ele tem, né, vocês já receberam o projeto que foi encaminhado com a mensagem e o texto do projeto de lei com os seguintes capítulos, né, disposições preliminares, metas e prioridades, a diretriz para a elaboração e execução do orçamento, a despesa de pessoal, né, a parte toda de pessoal, as alterações na legislação tributária, a parte da dívida e operação de créditos e as disposições gerais. E os 3 anexos, metas e prioridades, anexo de metas fiscais e de riscos fiscais. Então, esse de metas fiscais, eu até já, né, falei um pouco dele, né, qual que é o objetivo, né, de demonstrar aí, né, a receita total, que ela está orçada aí em 1.648, né, para 2026, onde a receita é igual à despesa, e nós temos aí a apuração das receitas primárias, as despesas primárias, para poder sair o resultado primário e o resultado nominal calculado, né, tendo como parâmetro a dívida, né, de um ano para o outro. Depois, nós temos a avaliação e o cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Como o ano base é 2025, a gente mostra o que foi executado em 2024, mostrando as mesmas especificações de receita, despesa primária, né, receita também e da parte da dívida. Depois, nós temos esse demonstrativo 3, que ele vai fazer uma comparação entre o ano que está sendo elaborada a LDO, que é o 2025, para 2026, 27 e 28, e os 2 anos que já estão executados, em valores correntes e valores constantes. O que significa valores correntes e valores constantes? Os valores correntes são aqueles que são os valores contabilizados. A hora que você pega o balanço do município, ele está em valores correntes. Mas, para que você faça uma análise, você tendo, né, se você coloca ele em valores constantes, tendo como base o ano de 2025, que é o ano que nós estamos, você tira a indexação que você colocou para frente e faz a indexação do que já foi executado, para que você tenha uma noção da moeda, né, tendo em vista que nosso país passa por um processo de inflacionário, certo? Então, você tira essa parte dos valores que foram indexados. A evolução do patrimônio líquido é um dado contabilizado, né, que vai estar no sistema, encaminhado para o Tribunal de Contas e para a própria Câmara, mostrando aí o passivo, né, entre o passivo e, né, mostra no caso, o patrimônio, as reservas que o município tem. Então, né, porque a administração pública, ela não visa lucro, ela não tem que mostrar lucro. O lucro dela é o social. Então, isso aí vai mostrar essa evolução, né, das reservas que o município está contabilizando. A origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos.
O que significa esse demonstrativo? Por quê? A receita de capital de alienação de ativos, ela só pode ser gasta em despesas de capital. Então, você tem uma alienação de um bem que antigamente você podia vender algum patrimônio, algum imóvel, para poder pagar as contas, né, pagar despesa de pessoal, pagar a manutenção da máquina administrativa, e depois da lei de responsabilidade fiscal, isso não pode mais. Então, você, né, esse demonstrativo, a LDO vem na LDO para mostrar isso, de que quando o que você tem de alienação de bens está sendo gasto em despesas de capital. E a outra é a estimativa e compensação da renúncia de receita. Então, esse aqui são as anistias, as remissões, o que vai ser dado. Quando a gente faz a previsão da receita, né, a gente faz uma previsão da receita como um todo, que é o princípio orçamentário da universalidade, onde tudo tem que estar contido e tudo tem que estar no seu valor global. Como a gente está prevendo, né, essa estimativa e compensação da renúncia de receita, ela vai entrar sendo deduzida dessa receita. Então, nós temos lá na classificação da receita, na classificação econômica, o número 1, que é o número primeiro da categoria econômica, ele mostra as receitas correntes. O 2 é a receita de capital. O 9 já é as contas redutoras da renúncia de receita, do Fundeb. Então, é a classificação, porque o 3 já vai ser a despesa corrente e o 4 a despesa de capital. Então, nós temos aí a previsão da receita. Nós temos uma receita corrente de 1.629, onde foram demonstrados, né, todas as receitas de impostos, taxas, contribuição de melhoria. Depois você tem as receitas de receita patrimonial, receita de serviços, as receitas imobiliárias, os juros, as transferências correntes, onde tem aí o ICM, FPM, IPVA, depois as receitas que vêm para o SUS, para o Fundo de Assistência, todas as transferências, as receitas de capital, que vão ser as operações de crédito, alienação de bens, e aí você tem, né, no número 2, lá, demonstrando a receita de capital, o número 1, que é o primeiro lá, dígito, demonstra que é uma receita corrente, então o 1.000 é o somatório da receita corrente, o 2.000 é a receita de capital. E o 9 são as deduções da receita. Então, tudo isso já entra deduzido da receita. E aí, durante o ano, a execução, a gente vai lançando a receita pelo valor bruto e ele vai ser deduzido através desta conta redutora, que a gente chama de conta redutora. Eu agradeço a participação, né, e a atenção de vocês e me coloco à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. Obrigada. Muito obrigado. Rita Pires, assessor de planejamento. Rafael Olavo e a comissão gostaria de fazer alguns apontamentos. Presidente, eu vou aguardar as considerações dos colegas aqui, né, os vereadores, e a gente vai respondendo. Ok, muito obrigado. Quero registrar a presença do vereador Albert e do vereador Caio Valassi. Os vereadores presentes, vereador Alisson Lelé, alguma consideração? Até o momento, não. Pode. Vereador Caio Valassi, considerações em relação à apresentação? Desejar bom dia a todos. Eu estava ouvindo pelo rádio aqui, a doutora Rita fazer a sua explanação. Em relação ao planejamento, nós sabemos que as peças orçamentárias todas que foram ditas aqui, a lei de diretriz orçamentária, o plano plurianual, e a própria lei orçamentária, ela é uma peça de planejamento e um vem orientando o outro. A minha preocupação é que a Câmara sempre está cedendo, né, um valor para a abertura dos créditos e muitas vezes a gente vê que esse planejamento fica prejudicado. Só sabe informar o quanto que foi movimentado
de créditos suplementares através de decreto, remanejamento de um exercício passado para esse exercício? Qual o valor? Isso em espécie? Percentual? É. Você tem de cabeça, é difícil. Vocês não têm essa informação. Não. Mas Temos não lá, tem né? aqui. Não tem aqui, né? Esse percentual e essa definição, ela não vai na lei de diretriz orçamentária, né? Não, mas ela é autorizada na lei Não, de diretriz. não. O percentual. Não. Quanto de remanejamento? Tem uma previsão de remanejamento não, por mas a decreto. previsão é 25. Não, é na lei 25. 25. Exatamente. É constitucional, Mas ok. é na lei orçamentária que ela Mas é- vai, essa autorização. Autorização. É na LOA, não é na lei de Tá, diretriz então tá. orçamentária. Na lei, mesmo sendo da lei, eu não estou me recordando agora, mesmo sendo da lei orçamentária, o quanto que foi movimentado, o que isso impactou no planejamento orçamentário do município, do ponto de vista prático e objetivo do cumprimento desse planejamento. Eu quero dizer o seguinte, a utilização desses recursos, quando a gente faz aqui a previsão de metas e prioridades, o que isso impactou nas metas e prioridades? Essa movimentação através de decreto, que é previsto no valor de 25%. O que isso impactou? Isso é importante para a gente saber, Tá. né, até quando que, de fato, nós temos um planejamento. Né, porque a gente vê o esforço da equipe de planejamento, e aqui eu quero registrar, né, a presença de todo mundo que está aqui, são tantos técnicos que nos prestigiam, que trabalham no planejamento, mas na hora da execução, né, propriamente dita, do orçamento, nem sempre aquele planejamento das metas e prioridades são cumpridas, e a gente precisa de estabelecer limites em relação a esse planejamento. Eu só queria ouvir da equipe técnica, né, o que isso impactou, aquilo que não foi cumprido nas metas que foram definidas como prioridade. Se vocês têm essas informações para passar para a nossa comissão. O percentual certinho, o percentual certinho do que foi executado, a gente pode até, né, mandar para você. Agora, uma coisa eu te garanto, não ultrapassou os 25%. Eu sei, né, até Mas, mesmo né? porque, Então, assim, não se a senhora for- ultrapassar não, o Tribunal de Contas, não vai. o Despesa sem autorização. Despesa sem autorização. Então, É assim, crime, inclusive, pelo decreto, Esse né? controle a gente tem, né, de que não chegou nos 25%. Mas o que isso impactou Mas, inclusive, nas metas Caio, e prioridades? é o seguinte, da mesma forma que a gente tem as metas e prioridades planejadas, a gente tem a previsão dos 25. Então, ela não vai impactar nas metas e prioridades. Ela já tem essa possibilidade dentro do orçamento dessa movimentação. Secretário, mas como não? Não. Das você- prioridades, não. Se você tem um que a plano, gente não, você tem uma previsão Sim. percentual. Na possibilidade A de meta utilização. é física. A meta é física. Justo. Como que Mas, se você a tem uma gente- autorização para movimentar, mas a meta física ela tem que ser cumprida. Concordo. Então, vou fazer uma outra pergunta, para saber se todas as metas físicas foram cumpridas de acordo com aquilo que foi planejado no orçamento anterior. Só para a gente tentar entender. Aí é uma apuração que a gente tem que fazer e podemos montar um relatório. A se for gente o caso, queria, eu avançar. fiquei de conversar com... Mas até, né, salvo engano, na LDO a gente não teria que discutir essa questão. Esse é um relatório à parte e ele, geralmente, inclusive, ele é passado nas prestações, né, nos quadrimestrais, né? Nas audiências quadrimestrais, isso aí é demonstrado, quanto que está sendo remanejado. Inclusive, já foi né? apresentado, né, Já foi na última apresentado. prestação de contas que 2024 nós fizemos, né, do último quadrimestre, Assim, se terceiro for- quadrimestre. É, do ano. eu sei que foi. Se Eu for estava pra aqui, gente ó. trazer novamente, a gente Eu estava pode, aqui, mas- gente. Justamente. Eu sei que sim. Claro, até mesmo porque, senão, como é que você vai ter uma audiência, né, para falar da execução financeira orçamentária e não leva em consideração aquilo que foi executado? Eu estou falando o que isso impacta nas metas e prioridades, porque se a gente trabalha com planejamento, a gente tem também que buscar efetivamente um orçamento mais enxuto, um orçamento mais real, um orçamento que possa espelhar todo o planejamento que foi feito. Mas é só uma curiosidade minha, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui, cumprimentar os vereadores. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Iveson. Duas considerações. A primeira, queria perguntar ao secretário Rafael Olavo, que a LDO inclui o planejamento tanto do Executivo quanto do Legislativo. Isso. Quando que o Legislativo encaminhou isso para o senhor? Encaminhou. Não, a gente tem as metas e prioridades do Executivo. O orçamento do Legislativo, ele consta no orçamento Executivo. Sim, mas ele encaminhou para você as nossas metas. Não, a definição das metas são do Legislativo. Isso não mas cabe... ela encaminhou para vocês apresentarem aqui ou não? Não, isso não cabe ao Executivo. Mas cabe ao Legislativo encaminhar para vocês. Ele vai Pra encaminhar incluir. na época da elaboração do plano plurianual. Aí ela manda, né, o Legislativo manda as ações que serão executadas de acordo com as dotações orçamentárias para serem incluídas no plano plurianual e na lei orçamentária. Então, mas para a lei orçamentária ele deveria ter mandado para vocês, não? Não, mas a lei orçamentária... Mas nós estamos fazendo a lei de diretrizes Então, agora, então, mas orçamentárias, eles já encaminharam para vocês ou não? Não, Em setembro. não, pela LDO ele tem prazo até 30 de agosto, né? Para Porque encaminhar. a gente apresenta ela aqui em setembro, né? 15 de setembro. 30 de setembro a gente encaminha para a Câmara. E a Câmara encaminha até 30 de agosto. É 30 de agosto ou é de julho? Hã? Não, eu tenho É uma sequência de prazos. O protocolo é 30 de setembro, não é 15, não. E outro detalhe, nós estamos vendo aqui que a dívida do município aumentou, praticamente dobrou de 2023 para 2000. Já pensando em 2026, a dívida praticamente dobrou. Tem alguma meta para quitar essa dívida total do município? Tem alguma previsão? Então, a dívida aí, na verdade, ela teve uma diferença, que ela é um cálculo que é feito com base também nos recursos que nós temos em caixa, né, e das operações de créditos realizadas. Então, o município, de fato, ele realizou algumas operações de crédito, ele vem realizando algumas operações de crédito. Em 2024, a gente teve um desembolso num valor considerável, salvo engano, 60 milhões, 60, 80, 60, né? Salvo engano, 60 milhões em 2024, e teve uma redução da disponibilidade de caixa, o que fez o aumento da dívida realmente em 24. E a projeção para 25, ela acompanha essas operações de crédito. Então, o município ele vem fazendo esse controle das operações mediante, né, disponibilidade de caixa também, disponibilidade financeira para fins do pagamento. Esse controle ele é feito mensalmente, né, vamos dizer. Porque se nós fôssemos pegar o valor da dívida, 450 milhões, e subtrair sobre o orçamento e sobre a folha de pagamento, que são quase 800 milhões, o município ficaria com 300 milhões de investimento. Eu sei que não, eu estou falando por causa do valor da dívida. Mas é a dívida aí consolidada, né, num todo, ela é diluída aos meses, né, então você não tem essa prestação de 450 milhões mês, isso aí é a dívida como um todo. Mas tem o total aqui, eu estou falando que tipo assim, a dívida aumentou nesses últimos anos consideravelmente. Igual 2024 nós tínhamos uma dívida de 194 milhões. Para esse ano nós temos uma dívida de 400 milhões. E para ano que vem já projetando uma dívida de 450 milhões. São as projeções das operações de crédito. Que passou aqui, de fato, em 24, por exemplo, nós tivemos uma operação de crédito de 84 milhões, um desembolso de 84. Então, essas projeções da dívida, ela inclui as operações de crédito, que são investimento no município. Entendeu? Então, não é efetivamente dívida, né, de previdência, né, são operações de crédito realizadas para fins de investimento. Sim, mas são dívidas que vai gerando as dívidas todas provisionadas, né, e todas dentro do limite, inclusive nós estamos bem abaixo do limite. E quantos porcentos hoje? Controlado por STN. A gente estava com 6, você lembra? De cabeça? Não, posso apurar para você, mas assim, estava com, não lembro, 5 alguma coisa, 6 alguma coisa, não lembro exato. Dentro de 120%, que realmente é um valor, né, considerável. Secretário, a gente, né, continuar nessa dúvida aqui, nós temos aqui a dívida pública consolidada 2023 e 2024,
e nós temos a dívida consolidada líquida, e os valores estão iguais. O senhor disse que são projeções, né? Mas essas aqui, consolidadas líquidas, foi realmente o que foi pago. 243.850.804, 2023. 194.331.886 em 2024, não é isso? 194. Então, não é projeção. Foi realmente o que foi pago. Não, isso. Se a gente falar em 23, 24, correto. 23, 24, ela é a dívida em si. Não que... É o do exercício, né? O que a gente apura no exercício, correto? Tá, e 2025, então, os 399 milhões são uma previsão. É uma previsão, de acordo com algumas operações de crédito possíveis para esse exercício, que ainda não concretizaram ainda. Uhum. É só minha dúvida, porque você falou em projeção, mas 2023, 2024 realmente foi o executado. Tá certo. Eu tenho uma dúvida em relação aos projetos prioritários para 2026. Essa escolha é exclusiva do Executivo? Essa escolha do que está aqui são as projeções levantadas pelos secretários, né, das pastas, das unidades orçamentárias em si, junto com o Executivo. Agora que a gente ouve, né, a população efetivamente e a Câmara aqui, se houver alguma emenda, alguma necessidade, agora que é a hora de ajuste. Então, ainda há tempo da gente solicitar aqui a inclusão de alguns projetos como sendo prioritários para 2026. Correto. Esses projetos prioritários que foram incluídos, vereador, são baseados no plano de ação que o prefeito, né, fez também, e registrou durante a campanha. Também. Então, todas as diretrizes, todos os projetos prioritários. Então, foram feitos baseados na campanha, né, no que foi feito, né, na cartilha. E lembrando, certo, que são os Né? prioritários. E aí, cada secretário tirou a sua parte e colocou como prioridade. Não necessariamente vai ser só isso, né? Só essas prioridades, né? Porque é no plano plurianual, porque nem tem como a gente, né? Entrou o prefeito agora, entrou o secretariado, né? Deixar se elaborar. Tanto é que, quando foi feita a Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos artigos vetados é que o plano plurianual fosse entregue junto com a LDO. Aí foi vetado, porque não tem como. Você não tem como definir todas as suas prioridades em maio. Né? Você está entrando, né, arrumando a casa para poder... Então, assim, é no plano plurianual é que vai ser estabelecido todas as metas e ações, para que a cada ano se jogue dentro da lei orçamentária. É exatamente por isso que eu estou perguntando, né, porque a gente fez a indicação de alguns projetos no PPA e eu não estou vendo aqui descrito, né, na relação aqui de projetos prioritários da Secretaria de Obras. Mas para 2025, vocês fizeram? Para 2025. Pois é, mas esse aqui é 2026, 27 e 28. Entendi. 25 está no plano plurianual que foi aprovado o ano passado por vocês, que está sendo executado. Tá certo. Obrigada. Vereadora Heloísa, e o prazo para emendas é até o dia 16 de junho. Tá? Vereador Alba, com consideração? Então, passo a palavra para o doutor Rafael e a comissão para considerações. Senhor presidente, seguindo o edital, antes gostaríamos de convidar, nós temos 2 inscritos nesse momento. Pode dar continuidade. Você teve participação, né? Gostaria de convidar a senhora Maria Aparecida Veríssimo da Silva. Ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Sete Lagoas. Seja muito bem-vinda, senhora. Com a palavra, presidente do Conselho, Maria Aparecida Veríssimo da Silva. Bom dia a todos, presidente, vereador Capuchinho, Lelé, e a todos presentes, a vereadora Heloísa. É um prazer estar aqui. Bom,
hoje eu estou aqui como presidente do Conselho Municipal da Mulher. E também sou coordenadora, né, estou como coordenadora de assuntos institucionais da Secretaria Municipal da Mulher. Reunimos essa semana, eu e as meninas do Conselho, e a comissão, né, sobre o orçamento de políticas públicas do Conselho Municipal da Mulher. É só uma pontuação, tá, gente? Estou um pouco nervosa, primeira vez que a gente vem para frente, sempre fiquei nos bastidores. Então, como eu disse, são só apontamentos sobre o LDO. Políticas públicas para mulheres do município de Sete Lagoas. O Conselho Municipal de Direito das Mulheres de Sete Lagoas, queremos adotar um enfoque entre setores. Este parecer busca fundamentar e orientar a implementação de políticas públicas voltadas para mulheres no município. Um enfoque nas iniciativas de intersetoriais, voltada para as mulheres no município. Com enfoque nas iniciativas educativas e de proteção social, conforme os pontos destacados. A política pública para as mulheres é uma ferramenta essencial para reduzir vulnerabilidade, promover igualdade e oportunidades e fortalecer a inclusão social, especialmente em bairros de maior fragilidade socioeconômica. A interseccionalidade deve ser palavra de ordem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aplicável ao Conselho Municipal da Mulher, deve ser incorporada como parte fundamental de mudança, incluindo a política educacional para concretização e diretrizes que priorizam a utilização de instrumentos financeiros para as mulheres vinculada à dotação orçamentária. É imprescindível que o Conselho Municipal da Mulher seja dotado de autonomia de recursos para deliberação e concretização das ações propostas. A intersectorialidade deve ser fonte de iniciativas de gestores municipais, garantindo a participação ativa de órgãos como a Secretaria da Mulher, o CRAS, o CREAS, a Educação, Saúde, Estratégia da Saúde da Família. Recomenda-se a criação dos programas educacionais para mulheres maiores de 18 anos, incluindo cursos profissionalizantes e conteúdos sobre os direitos de proteção pelas leis vigentes. Esses cursos devem ser envolvidos em parcerias com instituições educacionais e empresas locais, assegurando a empregabilidade e inclusão econômica. Um diagnóstico detalhado sobre as necessidades das mulheres em bairros vulneráveis deve guiar a formulação e priorização dessas políticas. A difusão das iniciativas deve ser realizada por meio de campanhas comunitárias integradas e reuniões nos bairros, destacando a importância da participação popular. O Conselho Municipal do Direito das Mulheres propõe a iniciativa e estratégias que integram a saúde, assistência social, educação e segurança. Deve ser coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, junto com o Conselho Municipal da Mulher, promovendo o engajamento comunitário ativo. Esses esforços devem ser acompanhados por um plano de comunicação claro e acessível. Estabelecer parcerias com o CRAS, CREAS e estratégias de saúde da família para implementação integrada. Dotar o Conselho Municipal da Mulher de autonomia orçamentária. Garantir a inclusão de conteúdo sobre a Lei Maria da Penha em programas educacionais em todos os órgãos. Promover cursos profissionalizantes adaptados às demandas locais. Para isso, é necessário um diagnóstico para saber a necessidade regionalizada. Realizar campanhas comunitárias para garantir a adesão e a participação popular. Desenvolver mecanismo e monitoramento e avaliação periódica das políticas implementadas.
Só isso, viu, pessoal? Muito obrigada a atenção de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Agradecemos a senhora Maria Aparecida e chamamos o nosso último inscrito, o conselheiro Marcelo Justino, vice-presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, COMPIR. Seja bem-vindo. Presidente, só cumprimentar enquanto ele sobe. Cida, quero te dizer que você foi um ganho para a administração pública, tá? Sua humildade, sua simplicidade trouxe para essa secretaria um brilhante trabalho. Parabéns, viu? Vereador Alber. À vontade. Bom dia a todos os presentes, cumprimento a mesa, cumprimento também o pessoal que nos assiste de outras formas de comunicação, pelos canais da Câmara. Eu sou Marcelo Justino, estou na vice-presidência do COMPIR e do Conselho Municipal de Saúde também. Sou psicólogo. O que me chama a atenção nessa nova previsão é que, na previsão de 2024, havia uma destinação de 0,5% da receita para a questão do combate ao racismo, né, e à desigualdade racial. Aí nessa presente não tem. As palavras difíceis nesse trem aqui, mas então a gente quer que a administração continue com essas ações, né, com a destinação de verba para a ação de promoção da igualdade racial, bem como a questão da manutenção do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que é um critério para a gente estar ali no SINAPIR, né, para a gente ter essa pactuação. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos ao Marcelo. Agora sim, para suas considerações, passamos a palavra ao presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas da Câmara Municipal, Sua Excelência, vereador Divaldo Capuchinho. Secretário Rafael Olavo, mais alguma consideração? Não, vereador, só pontuar que, de fato, né, o que foi apresentado aqui pelos participantes é de extrema importância, o município entende. Quanto à Secretaria da Mulher, as demandas, né, da Secretaria da Mulher, a secretária, eu entendo, estar por dentro também, então a gente consegue construir isso junto. Quanto à questão do combate aí, né, ao racismo, Daniel até pode pontuar melhor, mas falta uma regulamentação da legislação, por isso não faço constar no orçamento, não, ainda há tempo, justamente, então, né, a gente pode estar fazendo essa programação, até porque até na LOA a gente pode fazer, então, nesse meio tempo pode ser regulamentado, né, para que faça constar no orçamento seguinte. E é isso, agradecer a participação de todos. E para a LOA tem o prazo até agosto, né, que vocês falaram? Até agosto. 31 de agosto? 30 de agosto. 30 de setembro. Não, 30 de setembro a gente protocolar, né, mas 30 de agosto a Câmara encaminha para a gente. Ok, obrigado. Ok? Alguém mais? Alguma consideração? Vereadores? Vereadora Heloísa Frois? Sim, eu quero tirar uma dúvida. Estou revendo aqui tudo que eu tinha lido para ver se eu passei batido por algum item aqui, mas realmente eu não identifiquei nenhum programa para a Secretaria da Mulher. Nenhum. É porque a Secretaria não apresentou, porque... Podemos revisar isso, vereadora. Rafael, Oi. por questões técnicas, na hora de gerar o arquivo, realmente a Secretaria da Mulher não consta no anexo. Mas logo depois da audiência, a gente já conversou com o Dr. Fernando Roque, ela vai entrar como mensagem do Executivo e as prioridades da mulher, sim, farão parte da lei. Tá certo, é porque eu estou relendo tudo aqui. Falei, gente, não é possível que eu passei por cima disso aqui sem ver. Ok, então, era essa a minha dúvida. Vereador Alisson Lelé, considerações finais? Quero agradecer, né, a disponibilidade de todos estar aqui presentes, os vereadores que participaram, né, alguns aí desde o início e até o final. Isso obrigação nossa, não precisa agradecer, não. E parabenizar, né, a Cida, né, pela competência, e o Conselho ganha muito com você à frente, tá? Você é muito humana, então isso daí faz toda a diferença para quem está à frente aí nessa gestão. E também ao Marcelo Justino,
né, conheço há muito tempo, e que você, Marcelo, pode contar também com essa casa, tá? Você, Ciro, todos os conselheiros aí, para a gente poder promover essas ações e essas causas de vocês, tá? E agradecer, presidente, né, a oportunidade, mais uma vez, da gente ter todos aqui nessa casa aqui para discutir essas ações tão importantes aí. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Quero agradecer ao vereador Alisson Lelé, vereadora Heloísa Frois, vereador Iveson, vereador Albert, agradecer ao secretário Rafael Lavo, parabenizar e agradecer a Rita pela apresentação, que é assessora de Planejamento e Orçamento, agradecer o Daniel Tavares, secretário adjunto, o Adenilson, Marcos, Karine Brant e Kátia Nogueira, que são técnicos orçamentários, muito obrigado. Agradecer também a Cida, da assistência, muito obrigado, tá? E o Marcelo também, Marcelo Justino, muito obrigado pela presença, pelas considerações. É sempre muito difícil, né, para quem é leigo nessa questão orçamentária e contábil, a gente fazer uma análise mais técnica, mas vocês que têm expertise, né, trazem para a gente essas informações, esclarecimentos, muito obrigado pela apresentação, pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo, estamos à disposição. Eu aproveito aqui, nesse final, para reiterar que, considerando a apresentação da LDO, né, o prazo de emendas para esse projeto 424 de 2025 se encontra aberto até o dia 16 de junho, tá, para emendas, tá bom? Muito obrigado a todos, senhoras e senhores presentes, também aqueles que nos acompanharam pelos canais de comunicação. Um grande abraço, muito obrigado.